né? Porque você vê que os japoneses foram rejeitados inicialmente na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, e o Brasil acolheu de braços abertos, né? Tá bom. Bom, eu gostaria de saber justamente esse lado, porque nem tudo são flores, né? Aquela coisa a gente sabe que toda a história, esses 100 anos de história, houve muito sofrimento, né? A gente está falando aqui uma coisa meio en passant. Ah, voltou, sentiu brasileiro, mas a gente imagina como eles devem ter sofrido. Você vê que eles foram rejeitados. Por que eles foram rejeitados? O que de bom realmente eles passaram? O que eles levam de resultado desses 100 anos de imigração? Eu vou fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente continua a conversar. Tudo bem. Bom? Legal. No próximo bloco. Até já. Estamos de volta hoje no Opinião Livre. Estou conversando com Milton Mira de Assunção Filho, um dos autores de Brasil, Japão, 100 anos de paixão, por conta das comemorações dos 100 anos da imigração japonesa. A gente estava falando no bloco anterior das dificuldades, né, que eles sofreram muitas vezes. Eles foram rejeitados por vários países. Por que eles eram rejeitados? Eu tenho a impressão que, justamente pelo fato de eles serem do Oriente e uma cultura completamente diferente... As pessoas tinham medo? Realmente, eu acho que causava alguma certa estranheza, né? Japonês, chinês, aquele pessoal da região do Oriente. Não havia uma razão específica. Não, Eu acho que era bastante cultural, não era econômica, com certeza, porque os italianos foram bem recebidos, né, em todos os países da América. A maior dificuldade foi realmente chegar e não ser aquilo que eles estavam esperando, que a gente até comentou. Mas o que de bom que realmente eles deixaram, né, nessa época que você estava contando, eles desbravaram, qual a importância principal nesse lado agrícola? Então, eles tiveram bastante dificuldade com a língua, né, com a alimentação. Quando eles chegaram, por exemplo, no Porto de Santos, eles colocaram no trem para subir para São Paulo, porque é daqui que eles saíam para as regiões do estado de São Paulo. A comida que eles serviam, por exemplo, era, linguiça. Eles não estavam acostumados a comer embutido, então eles tiveram dificuldade com a alimentação. Depois com a língua, a comunicação. E eles foram colocados nessas regiões, e como eu disse, eles tiveram que desbravar, eles tiveram que abrir espaço para plantar, fazer as suas plantações, e não só onde eles estavam trabalhando, porque o dado interessante é que eles vieram para trabalhar como colonos. E a maioria deles ficou menos do que 3 anos como colono. A partir daí, eles começaram a arrendar terras e começaram a se tornar proprietários. Então, é interessante, o tempo de colono deles era no máximo 3 anos. E a partir daí, então, eles juntavam um dinheirinho, comprava mais para dentro do estado de São Paulo uma região, abria essa região e aí começava a plantar, aí vendiam e abriam mais para frente e eles foram desbravando o estado de São Paulo. E foram ficando ricos. Exatamente, também, né? Porque a maioria deles virou empreendedor. Tem uma história, por exemplo, de uma família, de um senhor, que ele era colono e trabalhava na lavoura de café. Aí ele falou, não vou plantar café porque eu vou concorrer com os grandes, né, os barões do café. E foi para o lado do algodão. E começou a plantar algodão. E as primeiras colheitas ele levava numa carroça para a máquina de beneficiar. E aí ele comprou um caminhãozinho. Numa desses transportes do caminhãozinho cheio de algodão, ele emparelhou com uma Maria Fumaça, porque a estrada geralmente era do lado da linha do trem. E a faísca do trem caiu em cima da carga de algodão, era a colheita dele, ele não teve dúvida, ele subiu lá, se queimou todo, mas salvou mais da metade da carga. Aí ele foi levado para o hospital, todo queimado. Aí o médico falou, vai ter que ficar 3 dias hospitalizado. De noite ele fugiu, porque no dia seguinte ele tinha que trabalhar. Olha só, então, essas histórias, realmente determinação, o compromisso com a responsabilidade, com a necessidade, né? Então isso eu acho interessante, essa garra, disciplina, né? Principalmente a noção da responsabilidade. E vinham só os homens ou era a família toda? Normalmente ele vinha com a mulher e com os filhos. No caso, por exemplo... De alguns que ficaram, alguns às vezes ficavam um filho que estava estudando, ou um filho que estava no exército, então ficavam. Mas na maioria das vezes ele trazia a família inteira com os filhos. E depois tinha outros
outros filhos aqui no Brasil também, né? Eles continuavam a prole aqui no Brasil. Dentro desses depoimentos, separa para mim o depoimento de japoneses e de brasileiros que mais você acha pertinente a gente falar, de relevância? Olha, eu gostaria de citar o depoimento do Geraldo Alckmin, né, o governador. Por quê? Primeiro, porque é muito interessante. Segundo, porque ele foi muito... foi gratificante. Ele fez um depoimento extenso, ele dedicou tempo para nós, para o depoimento. Foi muito atencioso. Okay. E o depoimento dele é super interessante, porque ele conta a história que quando ele era governador, ele juntou um grupo de empresários brasileiros em 2004 e foi promover o etanol no Japão. Quer dizer, já havia etanol aqui no estado de São Paulo. E ele convidou o ministro Koizumi para vir visitar as plantações de cana. E, chegado aqui em São Paulo, eles colocaram o Koizumi num helicóptero e foram sobrevoar a região canavieira de Ribeirão Preto. Perto de lá tem uma colônia chamada Mombuca, em Guatapará, que inclusive tem depoimentos. É uma comunidade bastante tradicional japonesa. Que manteve as tradições. Eles plantam hoje lá lixia e tem plantação também de flor de lótus. É muito bonita a comunidade. E quando o helicóptero estava sobrevoando a Mombuca, os japoneses fizeram uma faixa no chão, saudando, mas uma faixa muito bonita. E o Koizumi, de cima do helicóptero, ele quebrando o protocolo e a segurança, ele desceu num lugar lá, numa clareira, e foi abraçar os seus conterrâneos. Olha que legal. E choraram, sabe, se emocionaram. E os japoneses não esperavam isso, os japoneses do Mombuca. Então foi uma coisa inusitada. E isso que eu falo que tem emoção. Ele se emocionou e emocionou. Então esse depoimento para mim é muito significativo, muito significativo. E um outro...